Tá funcionando, Claudio? Ei, som? Tá funcionando agora. Tá beleza agora, tô junto. Acho. Caraca, Demi, olha essa vendinha lá que a gente pegou. Tu não pegou não, né, Demi? É, Tá rompendo. O institucional tá vendido aqui, né? Nesse momento. Tá vendido aí, chegou um ponto que não tinha mais lote pra poder vender aqui. Não tinha mais grana pra injetar. Aí começaram a trocar o lote de mão, ó. Foi onde jogou pra cima aqui, ó. Eles estão todos posicionados aqui nesse ponto. 3321, 3320, 3321, 3323. Tá todo mundo aqui. E aqui tá perdendo. Mas aí a gente tem esse outro ponto aqui atrás que ele tem que perder para continuar a queda. Tem dois pontos. Faz referência a esse ponto aqui, ó. E aqui a gente tem uma abertura de janela, ó, onde ele rompeu. Janela compradora aqui, Ademir. ele rompeu a janela compradora aí. É, fez fechamento abaixo da janela de compra. Porque a gente tá no M4, aqui tem várias janelas de compra. Tinha uma aqui de compra, já rompeu ela, fechou. Teve uma de venda, abriu aqui, mas lá na frente ela se fechou. E agora essa última janela de venda aí que tá no 3326 aqui. Aí tem a janela de compra aqui atrás, né? Aquela principal lá. A janela compradora. 3289. Tá longe. Aí ela tá querendo romper, viu? 804 lá no fluxo. Show. É um ponto de compra, mas toma cuidado aí. Se tiver comprado. E onde que vai estar o teu stop? Tem que estar lá no 3314 stop. Na última PRBA de trás. Ah, você fala na última? Não, eu Isso. coloquei curtinho aí, eu coloquei na Sniper 1 aí, ó. É, Curtinho. tem um stop, tem dois stop, né? Pode ser Porque é o abaixo seguinte, você desse lembra stop. aquele estilo que eu gostava de fazer na virada dos 30 minutos? Sim, Você sim. lembra? Então, na Lembro. PRBA aí eu já, já no olho do mosquito aí, ó. Então, para mim, ela já tem que virar voltando aí agora, pelo menos um pouquinho, pelo menos 50% desse movimento aí que ela fez de queda. Sim. E deixou um Entendeu? pavio, né? Gigante aí, ó. Justamente, a rejeição da vela dos 30, do finalzinho da vela dos 30 que fecha. Aí, Tanto dos 30 como dos 60 também, fechou tudo aí agora.
Tá comprado ainda, Ademir? Ou estopou? Irmão, eu já. Não, eu saí no 0 a 0, virei a mão, tá vendido, saí na PRBA. Agora não tô fazendo nada. Pode ser que ele volte na média agora, ó. Essa rejeição que teve, ó. Tem dois breakout comprador defenderam. Qual é o preço médio que tá muito virado para baixo ali, ó? 32,90. Aqui, ao meu ver, eu comprei pensando aqui, ó, ele fez esse buscou essa liquidez desses fundos aqui para trás aqui, né? Acabou de capturar ela lá, ó. E tem a média aí também, ó. E a virada dos 30 minutos, que eu gosto. Virada dos 30 com 60. É, dá pra. Vamos Mas voltar tá para esse forte aí ponto. mesmo para baixo, tem que ficar veaco aí. Se romper a PRBA, tem que pular fora. Olha aí. Porque o preço médio tá bem apontado para baixo. Olha aí o jeito que ele tá. Se ele pelo menos virasse. E tipo assim, como esse ponto aqui foi um ponto que o ouro voltou, onde entrou o fluxo de compra, tá vendo? Entrou o fluxo de compra. Automaticamente aqui tem que entrar o fluxo comprador também, para jogar para cima. Eu só não gostei do preço médio aqui, ó. Ele tá apontado para baixo. Nos momentos que vai entrar fluxo, o preço médio está voltando. Ó, o preço médio está voltando. Vamos ver aí se esses breakouts vão segurar. Porque aí tem dois stop plausíveis aí, ó. 3317 abaixo e lá no 3314. Não é aí, Claudio, mas esses institucionais aí tem que sustentar o preço aí, ó. Sim, tô de grau aí. Tô de grau aí, tô nela ainda. 3318 entrou bastante breakout aí, ó. Porque tudo que importa é o fechamento do preço. Se fechar acima dessa linha azul aí, então teve respeito. Estão defendendo. Agora, se fechar abaixo, aí eles estopam. Igual lá em cima lá, ó. Tinha muito breakout de venda, mas o fechamento veio abaixo. Foi em cima, mas o fechamento veio abaixo. Mas a média tá chegando muito próximo do preço. Se der uma esticada lá em cima, se der para você sair no 0 a 0, sai fora. Ele rompeu
troca de polaridade do breakout lá embaixo. Foi buscar onde? É, a gente tem um mais embaixo aqui, ó. Tá no mesmo nível.
Caraca, mano, o ouro deu uma paulada pra cima, hein? Abertura de Nova Viu York. aí? Você é louco, mano. Abertura das 10 horas, né? É, Nova York abriu agora. Deu um boom lá Cara, em cima e rejeitou. Devolveu todo o movimento. olha o tamanho do spread que tá. Você viu lá o tamanho? Tá dando um can no spread. Fala, Pedro. Pegou não, Pedro? Rapaz, esses breakouts estão muito fortes, viu, Croton, mano? Parou bem lá, né? Você viu aí, ó. Todo esse bloco aqui é breakout comprador, ó. Todas essas linhas azuis, é institucional comprando. Os caras defendem mesmo, aí. Não tem essa, cara. Por isso que eu falo o fechamento. Se fechasse abaixo, aí ele esticava. Mas o fechamento foi acima deles. Que o institucional tá buscando fechamento de preço, né? Ele quer um negócio fechado ali. Pancada que deu aí. Tem cara do H3 aqui. HM4, M6, M20, M15. Tem uns caras pesados aí. Ordens de compra ou de venda. Nos breakout. Isso aí é É. ao vivo, é em tempo real que acontece, né? Você viu quando o preço estava ali, já estava plotando as linhas, né? Então, mas é assim que eu falo, assim, ó, por exemplo, por exemplo, na B3, o fluxo, lá tem o fluxo, né? Tem o livro de ofertas, né? Dá para você ver certinho quando os institucionais estão trabalhando, correto? Sim. Agora, aqui no Forex, principalmente, vamos supor no ativo aí, no ouro aí, como que a ferramenta consegue fazer essa leitura da colocação de ordens desses, e aí plota, no caso aí, esses blackout? Então, o cálculo é feito em cima de uma métrica, né? Tudo é cálculo matemático aqui. Por exemplo, a gente pega a métrica anual, que é a 254. Então, as linhas de breakout é todo o cenário macroeconômico global que está sendo calculado aí em cima desses breakout. Então, cada linha de breakout dessa faz referência de 300% de tudo que foi negociado no ano. Então, é duas vezes o volume do ano que está sendo projetado em cima dessas linhas. Mas aí, eu não busco, tipo, breakout de, tipo, 5 lote, 10 lote, 20 lote ou Uhum, 100 lote. Eu busco os breakout mais pesados, acima de 1000 lote, entendeu? Porque entendi. senão ia poluir meu gráfico inteiro aí, se Sim, fosse não, não os tem breakouts como. menores. Então a menor linha de breakout dessa é a do M1 que ele busca. Então a do M1 eles estão entrando com 1000 lote, do M2 2000 lote, e assim sucessivamente com os outros tempos gráficos, as linhas que vão sendo projetadas. Então aí a gente está rastreando aí volume do dia e o volume anual, entendeu? E a Entendi. gente vê isso Através também das com o métricas Bitcoin. do que foi negociado naquele ativo. Sim, e também o fluxo. Tipo assim, a gente pega. Não tem quando o fluxo tá na cor azul e ele muda para cor laranja? Sim. Tinha comprador institucional comprando, né? Porque o fluxo estava azul, o institucional estava comprando, estava injetando grana, injetando grana. Aí quando ele vira de azul para laranja, ele para de injetar a grana na compra e zera a compra dele. E começa a injetar lote na venda, começa a vender. Então essa virada de azul para laranja é onde o cara está injetando, tipo, tá posicionando as entradas deles, entendeu? É onde Uhum. eles colocam, começam a plotar as ordens dele de compra e de venda. Nesse caso aqui, ó, a gente marcou lá de trás. Então, cada máxima e mínima do fluxo, onde o institucional troca lote de mão, são pontos importantes para a gente estar analisando uma análise quantitativa aí. Abertura de janela também.
é onde os caras começam a entrar, abertura de janela, fechamento. Então, todas essas métricas estão sendo calculado em cima das linhas de breakout. O código do breakout aí tem mais de 1.000 linhas. Então, ele está pegando as métricas de tudo que está sendo negociado aí no ativo. E como ele é soma zero, né, o ativo, né, o cálculo em cima é soma zero. Tudo que for vendido, ele tem que voltar para poder Tem que zerar. zerar aquele Tem que cálculo, zerar. né? É aquilo que a É, gente comentava. é igual ele fez aí agora, ó. Igual ele fez aí agora. Ele Tudo que ele botou lá para vendeu, ele cima. voltou lá para pagar. Aí. Né? Então, o E só breakout de pagou, né? venda Só voltou lá e pagou e já olha aí, ó. já tá voltando, ó. É, Agora, essa venda aí foi muito top, essa venda aí. Na hora que a gente entrou na sala, eu já bati o olho nela. sim. E foi, ó, e ele já tinha testado já, né? Mais duas vezes para trás aí, ó. Quase três, né? Tinha. Foi Você uma tá venda ligado o boa que que mesmo. é janela de compra e janela de venda? Não, essa parte aí foi depois, não é ainda da minha época, não. Você atualizou isso aí depois. Então, aí O que janela é que é você está muito falando importante. sobre essa janela aí de compra e de venda, no caso? Janela é muito importante para você estar analisando. É porque naquela época nós ainda Aí, não estava analisando isso, não. vou botar aqui. A janela vai te mostrar o direcional do dia. Uhum, Ah, se você, por exemplo, porque a gente está no M4, né? A janela vai abrir e vai se fechar em todo momento. Mas tem momentos que abre uma janela de compra e só vai. Ó, por exemplo, aqui. aí foi onde abriu, ó. Você está vendo que aqui o fluxo estava trabalhando acima do zero? Sim, Fluxo acima do sim. zero. Acima do Então, zero. todo o saldo é comprador, é positivo. Sim, Quando o fluxo está acima do zero e ele vem e coloca fluxo abaixo do zero, isso aqui é uma abertura de janela. E você olha lá para o preço lá em cima, lá, ó. Olha para o candle que jogou esse fluxo abaixo do zero. Foi esse aqui, ó. Jogou abaixo do sim, zero. Mas aqui, ó, ele veio acima do zero de novo, depois veio abaixo do zero. Aí eu olho para cá, para esse candle. Ele que jogou o fluxo abaixo do zero novamente. Então, a partir desse ponto, eu defino para mim uma janela de venda. Eu vou marcar aqui, ó. porque o Janela. preço mudou de comportamento, no Isso. caso. O fluxo estava acima do zero, foi abaixo do zero, ó. Então, na Certo. seta aí, ó, Você já coincidência vê. deu uma seta, isso aqui é uma janela de venda. Olha aí, o preço foi. E aqui teve uma janela compradora nesse ponto. Aqui a gente está no M4, mas se fosse no M10, era uma janela extensa, entendeu? Por exemplo, aqui abre uma janela compradora. Então aqui você tem uma janela de venda atrás e tem uma janela compradora, ó. Eu tô sem Sim, mouse aqui, ó. Ó, a janela de venda abriu aqui, porque o fluxo veio abaixo do zero. Ó, o fluxo trabalhando abaixo do zero. Aí ele veio, abriu, fluxo acima do zero. Janela compradora definiu nesse ponto, ó. Olha como respeito. O preço bate na janela de compra e volta a subir. Bate na sim, janela de compra e volta a subir. Então, nesse cenário aqui, a gente tinha uma janela de compra e o alvo era até a janela de venda, se ele fosse. Mas ele não teve força para chegar lá. Aí aqui abriu uma outra janela de venda, ó. Eu olho lá para o candle que jogou o fluxo abaixo do zero, ó, e marco ele. Eu posso vir aqui, ó. Isso é um estudo muito, muito top para você estar fazendo aí por dia. Ó, janela vendedora. Só que aqui a gente tem uma outra janela de venda. Então, o mercado em si, ele é vendedor. Não tem por que eu procurar compra aí no mercado. é só esse pouquinho aí que deu essa janela de compra Ó, não significa, por isso que ele nem não. foi. Olha, ó essa janela de venda que abriu. O fluxo veio abaixo do zero, ó, só caiu. Que a janela era de venda, abriu aqui em cima. Aí aqui você tem, ó, Aí uma deu outra outra janela janela. de compra. O fluxo estava abaixo do zero, foi acima. Janela compradora. Eu defino essa janela no candle aqui, ó.
Só que aqui o fluxo, como é final do dia, começa a ficar sem volume, aí, ó, lateral. Aí veio, ó, Uhum. o lateral, lateral. Aí aqui já abriu uma janela de venda. Já vê que o mercado já fica lateral, ó. Janela de venda abriu aqui. Deixa eu pegar aqui. Janela de venda. No mesmo ponto da janela de compra, não vou nem marcar ela. Aí aqui você teve uma outra janela. Janela compradora. Primeiro delta que foi acima do zero, ó. Aí eu marco. Eu só vou te mostrar o que que é a janela. Eu vou Sim, ficar no sim. cenário de Mas não é operacional. necessário que a gente tenha que fazer a operação, porque Não, não. não está propício. Ó, É só a janela. Eu estou janela pegando aí, só compradora. um. Abriu uma Uhum. compra aqui, ó. Olha onde o preço bateu e subiu. Isso aqui dá uns 300 pontos, mano. A janela de compra abriu aqui, o preço foi e bateu, ó. E aqui teve outra janela, ó. Olha aí, janela de venda. Aí é uma janela de venda. Ó, então tal que tá no mesmo ponto da janela de compra, porque o mercado tá lateral, ó. Olha a pancada que foi para baixo. A janela é vendedora. Olha aí. Aí que foi, abriu janela de compra. O mercado não foi, subiu. E aqui fechou a janela de venda e foi e caiu para baixo. Aí aqui na frente abriu uma janela de compra. Essa de compra se fechou aqui abaixo, abriu uma de venda. E aqui embaixo abriu uma janela compradora. E essa daí foi boa. Ó essa janela de compra aí. Essa foi boa. Olha que louco. Se você observar, ó, se abre uma janela de compra, o preço vai bater exatamente nela. Olha aí, fazendo pullback, foi para cima. Nunca mais Sim. voltou aí, aquela janela lá de trás. Aí aqui teve uma Uhum. janela de venda, ó, caiu um pouco, depois abriu uma de compra, foi embora para cima. Essa de compra tá funcionando até agora, ó, a última. Deixa eu só vou marcar ela aqui. Ó, janela de venda. E olha pro candle lá, ó. Olha o respeito que tem aqui. Consegue ver o respeito? Olha aí. Um respeito muito Sim. forte. Aí essa janela de venda abriu uma de compra aqui, ó. Então tal que a janela de compra abriu no mesmo ponto da janela de venda lá de trás, ó. Aí. Olha onde que veio respeitar, Claudio. É. Na janela de compra. Olha aqui. Na janela de compra. Então você sabe que se o preço voltar aqui, ele não vai romper assim tão fácil para baixo. E aqui, ó, é o ponto de entrada onde a gente busca. Aí. Isso aqui rompeu a janela de compra, mas aí foi acima dela de novo. Voltou acima. Por quê? Aqui a gente tinha uma janela de compra também, ó, nesse ponto. A gente teve várias janelas aqui porque o mercado estava oscilando para cima e para baixo. Mas se você olhar isso no H1, no M15, é absurdo. Aqui, ó, janela de compra. Aqui teve uma janela de venda, se fechou, não vou nem marcar ela. E aqui teve uma outra janela de venda, ó, nessa pancada que veio para baixo, ó, janela vendedora. E aqui agora tá abrindo uma janela de compra, ó, a última janela, janela compradora, no mesmo ponto da janela de venda. Então, janela é isso, quando o fluxo está acima do zero e ele vai abaixo. Você vê o primeiro delta que foi abaixo do zero e olha lá para o preço. Você definiu a Sim. janela de venda, entendeu? Deu para pegar. Isso é absurdo. Tem dia aí que abre uma janela de venda e é o dia todo subindo, ou então o dia todo caindo. Tem um robô que opera só isso, Claudimar, só janela. E é isso aqui, ó. Tá vendo quando o candle tá verde? Quando o candle fica verde, é a abertura de janela compradora. Quando o candle fica vermelho, é a abertura de janela vendedora. É a mesma coisa que eu te mostrei.
Ele opera só janela. Aí, ó, janela de compra. Aqui, ó, foi para cima. Janela de venda veio para baixo. Ele opera só isso. Olha essa janela de compra que abriu aí. Que andou verde aqui embaixo, ó, foi embora. Fluxo acima do zero. Olha essa venda que deu. Isso no M10. No M10, quando abre uma janela no M10, o negócio vai embora. Igual aqui, ó. Fluxo acima do zero, veio fluxo abaixo do zero. Olha a janela de venda que a gente teve aqui nesse momento. Abriu aqui em cima, ó. Aqui deu quantos mil pontos? Só uma janela dessa aqui deu. O fechamento dela aqui, 6.000 pontos. Pagou aí uns 8.000 pontos. É muita coisa. Se você pegar uma janela grande dessa aí, você tá doido. Janela é muito importante, mano. Muito importante. Pá, o ouro aí tá batendo nos mesmos breakout lá de trás, tá vendo? Os caras não querem deixar romper pra cima, não. Mas aí agora, eu acredito nesse rompimento aí agora, viu, Edu? Sim, se fazer fechamento acima Acredito dessas por linhas, ele causa dos sobe. testes aí, ele já testou demais, e aí ele vai buscar lá em cima. Vai. Se fechar um fechamento, o que importa é o fechamento. Ele tem que fechar acima dessa última linha de breakout para ele esticar. Porque é um institucional que está posicionado aí na venda, no 3329,20. Então, se fazer um fechamento acima, ele estica na hora. Agora, se ele só deixar um pavio para cima e vier um fechamento abaixo da linha, não estica não. Aí ele volta a cair. Que o que importa é o fechamento. E lá embaixo também, a gente já vê lá que o preço foi e o fluxo ficou, né? Olha lá, já tá fazendo uma distorção lá. É a distorçãozinha de preço aí, ó. O preço médio subiu primeiro que o fluxo. E quando Sim, o ele vir preço até médio aqui, ó. foi e o fluxo ficou. Até aqui o fluxo poderia vir, ó. Ia ter uma defesa. Mas só o preço médio foi. Olha que louco. O preço médio bateu aonde, ó? Na máxima do fluxo de trás lá, ó. Olha essas máximas aí. Então é como se o preço médio fosse o próprio volume de fluxo. Ele pagou lá atrás. Foi para o ponto zero. Às vezes, quando o fluxo não vai, o preço médio vai e paga pelo fluxo. Pegar um café aqui e já voltei. Já tá com 3 vezes que toca aqui, ó. Uma, duas, tá com mais de 3 vezes, ó. Cinco Três, vezes tocou, cinco quatro, vezes. cinco. Você vê Você aqui, ó. tá doido. 6 vezes. É, 6 vezes. Que nem eu te falei, ó. Ele foi lá e pagou lá a máxima de trás, ó. Não rompeu. E aqui não teve força para romper essa primeira, ó. Ó aí. Só o preço médio foi. Quando a gente vê o preço médio voltando, já perdeu todo o interesse de subir. É, o preço médio ele vem para encontrar fluxo na venda, ó. Mas com esses breakouts que estão aqui, ó, o tanto de breakout que eu tenho, institucional vendido. Aí tem institucional, viu? E ó o delta negativo que tá vindo aí. E aí agora tá descendo junto, ó, o preço e o fluxo. Tá forte demais isso aí. E agora pode ficar com ele que ele vai vir cá embaixo aqui, ó, limpar essa liquidez aqui É, embaixo. tem espaço para vir até aqui, ó. Hum, Se não vir no pivô aí, ó, lá embaixo. sim, tem um Pivô pivô, bilho aí, ó. pivô. É só ele fazer fechamento abaixo dessas linhas azuis, que é os institucionais que estão comprados aí. Esses aí são pontos de defesa de trás aí desses pontos que jogou para cima. Fez repique.
Fala, Ademir. Fala, Edu. Bom dia. Nada melhor do que a velha divergência, né? Fala, Mauro, beleza? Bom dia. Pegou essa venda aí? Peguei a compra, né? A compra eu peguei na divergência, a venda eu estava numa reunião aqui, não peguei. Mas estava melhor que a compra ainda. Show. A venda a gente pegou mais cedo aqui, ó. Nesse ponto aí. A primeira perna da venda? Ah, Aqui, ó. legal. Essa venda foi mais tranquila. Não, bem tranquilo. Essa vendinha aí tava tranquila, né? Porque você vê aqui, ó, deu a divergência ali no RSI, lá embaixo, no fluxo. Tá bem tranquilo aqui. E depois a Pois esticada que ele deu, você vê que não tinha fluxo, né? foi, subiu sem fluxo aqui, ó. Subiu sem fluxo, ó. Fluxo Subiu sem fluxo fraco, nenhum. fraco. Igual eu falei aqui pro Claudio Mar, aqui o stop loss era nessa PRBA de trás, ó. Eu peguei na PRBA aí, eu peguei na PRBA, aqui, aquele esqueminha, né? PRBA, o que ficou acima dele, entrada, stop embaixo, o fluxo lá ficou azul, foi embora. Foi embora. Nesse momento, nesse momento aqui é porque o preço médio tava caindo direto, ó. Sim, sim, sim. Aí a gente tem que aguardar ele virar. Foi na virada aqui, ó, que ele começou a subir. Exato. Aí ele vem e encontrou o fluxo aqui, foi Você onde vê que a começou a vela que deu a virada. virada foi a que entrou ali o sinal ali, ó. Foi. E a que deu azul também. Aí, É para que ele tem ter coisas novas continuado aí que. subindo, ele teria que fazer um fechamento aqui em cima. Se ele fizesse um fechamento, ele ia estopar esses caras aqui. Sim. Aí ia Não chegou a continuar slipar os subindo. caras, não. Porque aí tem um vácuo de liquidez muito alto aí para cima. Tem espaço para ele subir. Olha o espaço que tem. Só tem defesa lá no, na Snipe 3, ó. Mas é uma região complicada aí, ó. Muito breakout comprador vai segurar esse preço Você vê aí. que tá uma briga aí desde ontem, né, Edu? Ó, tá nesse canal aí desde. Não, desde ontem, desde manhã. Ficou nesse canal aí, já tá umas 10 horas nesse canal. Sim. E ele tá perdendo interesse na compra aí já, viu? Sim. Quer subir, não. Nova York vai pegar Londres aí, ou já pegou, né? É Nova York, Londres já pegou já. Já pegou. Então pode ser que, como ele pegou, ele já não tem interesse mais em pegar essa liquidez. Então foi. M10, como é que tá aqui? Olha no M10 o jeito que tá. O mercado tá numa região de consolidação, é uma zona de É, ruído, ó. tá bem feio Muito esse lateral. canalzinho aí, ó. Aí vai lá no pivô, viu? No M10 aí o fluxo tá abaixo do zero, Sim. primeira vez. Ele foi aqui em cima, fechou, abriu janela, fechou janela, abriu outra janela de venda. Esse negócio da janela é legal, né, cara? Eu vi num vídeo aí, eu vi você explicando o poderia, é bem bacana. Não, a janela é absurda, a janela. É o robô opera só a janela. Porque aí ele pega o direcional daquele ativo para onde vai. Sim, Direcional do fluxo. Porque depois que colocou o fluxo acima do zero, só vai comprar. Só tem que procurar comprar. Vender tem que ser uma venda curta. é pegar pullback perto da janela de compra, né? Ou de venda, dependendo para onde está o Sim. sentido, né? Pegar a distorção de preço. É, é bacana. Aí vai lá no pivô bid, viu? É onde tem uma janela de venda lá. De venda não, de compra lá de trás, ó. É, ele tem que vencer esse último cara aqui, né? Para quebrar aí. É, gente. A gente tem uma Mas janela vai de lá. compra aqui, ó. 32,91. Ó, suipou esse último PRBA ali que tinha lá atrás, ó. Se fechar abaixo aí, esse ali, ó, 6,56 ali, ó, de hoje. Sim. E se ele fechar abaixo, fechou abaixo, já. Tchau, obrigado. É, vai embora isso aí. Vai.
Olha lá o fluxo lá, ó. Tá indo lá no 0,49 Abertura também, lá. 11 horas, né? É 11 horas, quase 11 horas. Vai fechar uma vela de H1 aí. É. Pra ele cair, ele tem que romper esse de trás, ó. É, tem que. Essa vela tem que confirmar o fechamento abaixo, né? É, tem que romper a E máxima, a mínima swipar e ali do fluxo. voltar é só um sweep ali e limpar, né? Mas tá com cara que tá forte aí. Mas aí, já rompeu o fundo anterior, o fundo prévio. Já. Cara de notícia isso aí, né? Sei lá, é estranho. Forte. Deixa eu ver o negócio aqui.
Fala, Demir. Não foi eu, Edu, Mauro, para dar uma olhada no SDJPY lá depois. Provavelmente lá uma divergência, tá? De M4 e próximo de uma O STJPY. Ah, caraca, o BTC bateu 112. de M4. Hã? O BTC bateu 112 mil. Aham. Eu tava vendo agora. Ó, tem uma regra de coloração. Tem duas regras de coloração aí no pack das ferramentas aí. Tem essa daqui que mostra a abertura de janela. Aham. Então, toda vez que o fluxo está nessa cor vermelha aqui, é a abertura de janela de venda. Ó. Esse ponto aqui. Entendi. Janela vendedora. Você pode estar substituindo essa cor, essa regra de coloração, a outra por essa daqui. Caramba, isso Janela aí é legal, hein? vendedora e aqui janela compradora. Ela mostra só a janela, essa regra aí. Olha a janela de compra que deu aí. Isso aí o fluxo ficou acima do zero o tempo todo, desde aqui, ó. É. SDJPY. É, o SDJPY que tá aqui. Ele pega a tendência e vai embora. Opa, bilhão. É, o SDJPY deu uma vendinha aí, viu? É. Bem aqui nesse topo. Agora tá num pontozinho de compra. PRBA rompendo ela aí. Já tá Eu dando. tô na distorção aí. Se Voltar a ficar subir de positivo em novo. cima da PRBA, eu tô entrando. Em cima da 254 aí, ó. É. Aquelas do jeito que nós gostamos, né? É, tem breakout de compra. Continuidade de alta, né? O volume tá abaixo. Qual é o volume? O volume tá O abaixo do volume tá muito zero. baixo, né? O volume Pô, tá deixa eu dar subindo. um toque lá. Se esse volume viesse aqui acima, aí ele ia mudar a frequência dele para alta. Porque toda vez que o volume está trabalhando abaixo do zero, a Ah. força maior é de venda. Igual É, eu aqui. nunca peguei ainda o volume de venda com essa divergência. Geralmente ele dá, mesmo na divergência, ele dá positivo, o volume? O volume ele sempre vai subir primeiro que o preço. O Ah, volume. certo. Por exemplo, ó, por exemplo, eu posso ver qual que é o volume atual. O volume atual é esse, né? E eu 18 olho aí. para trás, aonde eu tive o mesmo volume. Ó, quando eu olho para esse volume, eu olho para esse volume aqui de trás. Preço igual, ó. Ok, Aqui, ó, mesmo volume, mesmo preço. Então os preços certo. são iguais. Agora, quando eu tenho um volume igual e preço diferente, é uma distorção, é uma divergência. Sim, Aí o preço volta para buscar esse ponto de volume aí que tá. Igual aqui, entendi. aqui, ó. Eu tenho o mesmo volume, só que o preço é diferente. Olha a distorção que eu tenho aqui para buscar. Para Legal. buscar até aqui. Ou então, como aqui já tem o mesmo volume e aqui na frente já tem o mesmo, eu posso pegar essa projeção aqui e jogar para cima. Ele vai vir aqui. Aí o volume aí repicando. Não, bacana, bacana. Só que é uma análise mais avançada de questão de volume. Tem muita coisa aí para você É, o volume explicar, eu não né? tinha visto ainda não. Bem bacana. Mas é só essa distorção bem grande que tava dando aí. Eu falei, deixa eu dar um toque lá. Distorção da porra, viu? É, M4, né? M5. continuidade. M5. Foda que o preço, o fluxo tá caindo junto, ó. Sim, ele tá seguindo. O Shaw pegou, brigou na 256 ali e ainda tá nela ainda, da 254. 254, Vou puxar. 63, Eu tô operando M6. FTMO aqui, cara. Dá umas diferencinhas de gráfico do caramba aqui, cara. Não, até o robô muda. É, Tipo assim,
Se você for rodar o robô na FTMO e for rodar aqui num gráfico mesmo, no Forex, é Ah, diferente. Essas mesas aí, isso é uma cópia. Não é o gráfico real. cara, tá muito diferente. É Tá uma com um cópia. delay gigante. Às vezes o robô não pega a mesma operação que está operando numa corretora normal. Não pega, não. É diferente. Sim. M10. Ó, o M10 aí Já tá invalidou com uma no M4, distorção. ó. Não, não fechou acima da PRBA. Olha o O M10 aqui. M10 vai embora. Mas pode ser que ele volte só no pullback ali de M4 e continue descida. Porque M4 tá muito distorcido, cara. Mas vai pôr negativo agora, M4. É, mano, aqui tem M10. O fluxo está muito forte na venda. Pode ser que o preço médio caia. Não tem que perder esse ponto aqui. Sim. Pode ser que ele chegue ali no zero e volte de novo para crescer. No M10, se a gente fosse operar no M10 aqui, ó, a gente tinha que fazer um mapeamento, né, do dia, que aconteceu. Primeira coisa que eu tenho que buscar é onde está a máxima do fluxo e onde que está as mínimas do fluxo, né? Aham. Vou dar uma atualizada aqui, como é que tá? Opa, bilhão. Isso aqui foi o estudo que a gente fez, né? O outro lá. Ó, aqui, quando eu olho para o dia anterior, eu tenho essa máxima aqui no fluxo, até onde ele foi, até onde a galera parou de injetar grana. Eu tenho essa outra máxima aqui. Eu tenho que marcar essas máximas. Olha só onde que foi Ok, respeitar a M10, última. M10. E eu tenho que marcar também as mínimas, para eu saber até onde vai. Tem essa mínima aqui, então se perder ela, ele acelera. Igual Aham. ele fez aí, acelerou, ó. Perdeu, acelerou. Aí eu tive outras mínimas. Tive essa mínima, ó, essa bateu no mesmo ponto, até que rompeu aqui embaixo. Foi até onde ele foi. Rompeu. Quando ele rompe, por exemplo, rompeu aqui, né? O fluxo. Rompeu Certo. esse anterior, né? Então o delta está trabalhando abaixo do 1543. Então, Aham. para ele voltar a subir, ele tem que trabalhar acima do 1543, igual ele fez aqui, ó. O Foi primeiro ali que ele delta fez fechou ali. acima. Então, se ele fecha abaixo, que é o ponto de rompimento, para ele continuar subindo, ele tem que fechar acima. Foi onde ele começou a trabalhar delta acima do rompimento, ó. Aí, então, se ele rompeu aqui na frente também, ó, ele começa a trabalhar acima, então ele ganha mais força ainda. Então, se tiver um ponto de uma máxima ou de uma mínima no fluxo, se romper, ele tem que voltar a trabalhar abaixo ou acima daquele rompimento. Igual ele fez aqui. E aqui a gente tem a mínima, formou outra mínima. Então, eu já tenho todos os meus pontos definidos aí, ó. E hoje a gente teve esse, né? De cima, é. Ó, onde ficou Colocou segurando acima, foi aqui. embora. Aí rompeu. Para ele voltar a cair de novo, ele tem que fechar abaixo, ó, do Tem que romper esse, 796. Formou baixar uma esse máxima. 0,796. Aí esse preço médio ele pode voltar até onde? Até aqui, ó. Aqui e aqui. Só o preço médio. Ou o Sim. fluxo. Mas o fluxo tem que romper esse ponto, que foi onde jogou para cima. Então imagina a quantidade de lote que tem aqui de força. Os caras estão posicionados. Se ele romper isso aqui já era, esquece. Ele vem aqui, ó. Certeza. Ele vem aqui aí é o zero, né? Ele vai zerar. É. Vamos E ó, ver. olha aqui, ó. A gente teve aqui atrás, ó, a janela de venda do dia anterior, onde jogou o fluxo. Caraca, marquei errado.
Ó, eu marco aqui essa linha na horizontal para eu saber a janela lá de trás, ó. Foi esse candle aqui, ó. O delta que veio abaixo do zero, ó, ou que tá no zero. Tem esse e tem esse delta. Aham, Aí olha onde que foi respeitar. Olha aí o respeito. Flux, janela vendedora, né? aham, Na verdade foi esse delta aqui, ó. Foi esse candle aqui, ó. Flux estava trabalhando acima do zero, veio e começou a trabalhar abaixo. Eu olho lá pro candle lá, ó. Olha lá. É esse ponto aqui que faz referência à minha janela de venda. Olha aqui a janela vendedora. Olha onde que o preço bateu. No pullback e no cruzamento das bateu médias no lá, ó. cruzamento e voltou. Olha onde que veio respeitar. Mesmo lugar. Se eu for marcar a mínima e a máxima desse candle que foi abaixo do zero, ó, é uma zona de negociação. Olha onde que respeitou lá. Aham, Zona de negociação. É entre a máxima e a mínima do candle, olha aí. Faz referência àquela janela de trás vendedora que a gente marcou. Olha que louco. A máxima e a mínima do candle, olha aqui onde que veio respeitar. Porque está abaixo da janela de venda. Então, a partir desse ponto aqui, o mercado é vendedor. Porque está abaixo do zero, ó. Todo o acumulado, todo o saldo é vendedor. Abaixo do zero. não, muito top. Só foi abrir Essa janela leitura de compradora volume onde? evoluiu muito, cara. Sim, evoluiu muito. Ó, janela de compra abriu aonde, ó? Fluxo abaixo do zero foi fechamento acima. Olha Estopou. aí, janela compradora. Olha onde que veio respeitar. O fechamento foi sempre dentro da janela. E aqui o mercado tava lateral, ó. É, tá ruim aí o mercado. Aí aqui foi, teve uma outra janela de venda. Janela vendedora. Olha lá, ó. Eu olho pro candle, ó. Olha esse candle aqui. Faz referência à minha janela de venda. Era para ele ter caído daqui, ó. Por que que ele não caiu? Porque foi e a janela se fechou lá na frente. Muita coisa abaixo da janela. Janela compradora. Olha que louco. Esse ponto faz referência à janela compradora. Aqui, janela de compra. Então, a partir de agora aqui, o mercado é comprador. A janela é de compra. Sim. Testou de novo. Se eu tivesse comprado na abertura dessa janela aí, ó. Olha aí a compra que ia ter. É bom quando o fluxo está indo diminuindo aos poucos, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ele já demorou um longo período, ó. Então a janela abriu muito em cima. Agora, Aham. quando o fluxo está vindo aqui abaixo, ó. Não tem nenhum volume comprador mais e está diminuindo, na hora que abre uma janela aqui é pancada. Aqui fechou a janela. Aí foi embora. Se ele voltar na Snipe 1 aqui é uma excelente compra, porque vai bater na janela compradora. Sim. Igual essa venda que teve aqui no topo, ó, janela de venda. O ouro, quando acontece isso no A ouro, leitura evoluiu muito, cara. Ficou muito mais assertivo esse de volume, cara. Não precisa nem olhar mais pro gráfico. Pouca coisa. é se a pessoa operar só a janela aí, É. for pegar uma operação top aí, precisa olhar mais nada, só janela. Igual aqui, ó. No M10. No M10, quando acontece uma abertura de uma janela, o negócio vai embora. Por exemplo, aqui, ó. Esse ponto aqui. Olha só. O fluxo estava trabalhando abaixo do zero, né? Aqui. Sim. Aí ele foi, fluxo acima do Janela. zero. Olha lá o candle. Olha pro candle e define uma janela de compra. Olha aí, janela compradora. Foi embora. Vambora. Janela de compra. Essa janela só E no se robô dá fechou. certinho a janela. Oi? No robô ele pinta certinho a janela ainda. É, o robô ele pinta sozinho. Essa regra de coloração é a padrão que a gente usa. Mas se Não, você sim, sim, quiser sim. mudar ela, vem aqui, ó. Ah, Clica em cima dela e exclui. Aí você vai lá nas ferramentas do fluxo Brilliant Quant e você procura essa regra de coloração aqui, ó. Fluxo Brilliant MACD Delta Candle. E aqui você usa as aberturas de janela. Permite. Olha só, marca bem na janela. caraca.
Certinho. entendeu? Aí tem a cor mais, tem um verde mais claro e tem um verde Sim, mais sim. escuro. Aham. E tem um vermelho mais claro e o vermelho mais escuro. Quando tiver vermelho mais escuro, é porque está próximo de abertura de uma janela. Entendi. Aqui, por exemplo, quando está o vermelho mais escuro, tá vermelho claro, porque já está abaixo do zero. Tá vermelho escuro, é porque está próximo para abrir uma janela compradora, porque o fluxo já está Aham. voltando. Só que o fluxo que está voltando é um fluxo passivo. Ah, essa da cor eu não sabia, não. Bem bacana. Então, essa questão de janela é absurda, brother. Por exemplo, ó, toda vez que o preço está abaixo do zero, ou ele está acima, ou então quando ele está no zero, né, numa zona neutra, Aham. por exemplo, aqui é uma zona neutra, né, está no ponto zero. Isso aqui é uma abertura de janela em algum tempo gráfico diferente. Por exemplo, está no M10. Se eu for, por exemplo, ó, M6. Lá no M6 o fluxo estava acima do zero, ó. Tava acima, veio abaixo. Janela de venda. No M10 não, ele só foi no ponto zero, na zona neutra. Mas quando ele está no zero e ele oscila para um lado, para cima ou para baixo, ele vai definir o ponto de entrada, é a abertura de janela. Ele estava no neutro, então ele definiu uma abertura de uma janela para algum lado. Aí você pode ter até mudando essa cor, ó. Por exemplo, esse verde mais escuro, vermelho mais escuro, pode colocar branco, ó, porque aí você sabe que é a região de absorção, onde vai absorver, ó. Ou então um preto, se for um fundo Sim. branco. Que top, hein? O branco é bom. Bacana. Tá mais legal essa evolução, cara. Ei, Mourão, Ô, Demir, meu parceiro. você tá sumido, hein, Mourão? Voltei pra escolinha do professor Raimundo aqui, mano. Cara, esse negócio de janela aí que o Edu tá passando aí é muito top, irmão. Cara, Você quer ver quando o mercado, tipo assim, apesar, essa semana o mercado tá muito foda, cara. Mas tá. assim, você quer ver quando ele tá direcional, né, Edu? Que não tem tanto ruído. Tipo assim, É, porque o cara, mercado ele tá tá na zona de direcional, ele ruído, sai de um né? ponto e vai pro Lateral, né? outro. Muito É lateral. porque se você for pegar ele aí, cara, tipo assim, ele tá muito lateral. Tá É, muito ó. A semana pra região que operar. ele tá, Andou nada, pô. Se for a não média de nada. ponta ali, é pouco por dia. Tem muito institucional na ponta Sim, da compra aqui, ó. E muito institucional vendido aí nesse ponto. É. Tá no É, caixote, aquele caixote mais cedo, ó. é a zona de ruído aqui, ó. Ele vai ficar oscilando aqui. caramba, um tchauzinho, judiou de mim hoje. Tive que sair, cara. No Ô, Edu, na hora H4, da notícia eu comprei aqui, irmão. Você acredita? Protegi cara, tu pegou a compra? 200 pontos, ele bateu 1.000 pontos e me tirou. Eu comprei, cadê? Caraca. É o Shao aí? Qual grupo que é? É, aqui é é o Shao M10. Ah, aqui, Tava ó. no M4. Eu comprei aqui, cara. Aí, Não, foi aqui. isso. Não, eu comprei aqui na PRBA. Eu comprei Foi. aqui, ó. Foi na hora que Essa tá compra eu nove e fiz meia, também, ó, que tinha Ademir. Eu fiz a notícia. mesma compra. Você viu aí que os Cara, breakouts irmão, subiram tudo? só que daí eu tive que sair. O que que eu fiz? Cara, eu dei essa barra forte, eu protegi 200 pontos. Só que eu falei assim, cara, se ele veio buscar liquidez aqui, ele vai explodir pra cima, né, cara? A gente Aham. tava esperando que ele chegasse num lugar. Aí eu coloquei o alvo de 2.000. Falei assim, vou sair, né? Cara, bateu 1.000 pontos, devolveu tudo, me tirou com 200. Me tirou bem aqui, filho da mãe. Positivo. Tá bom. Se eu tivesse aí, dá pra ter pego as duas. Você pegou essa queda aí, Edu? Eles pegaram, acho que a queda anterior. Na hora, na hora dessa venda aí, eu tava numa reunião, tava configurando aqui um robô. Aí eu não peguei essa venda. Eles pegaram essa 8 Caramba, horas da mano. manhã, o Ademir, essa antes da compra. Ah, é? Ó, a É, eles Gisele, pegaram aquela parece. PRBA lá em cima, lá ó, em Londres, lá, que Nova York é isso aí. Eles pegaram essa venda aí. Top, mano.
Cara, essas rejeições aqui, tinha até comentado com ele, rejeitou aqui, Bateu rejeitou. A três, gente tava quatro vezes esperando lá, que ele ó. fosse um pouquinho mais acima, mas não foi. A noite inteira ele subiu 1.000 pontinhos ali, começou a trabalhar acima da 254 da H1 ali, e aí depois queda. Eu achei que ele voltava daqui, cara, ó, que esse fundo aqui também tava muito forte, né? Ó. Fez esse fundo aqui ascendente. Aqui eu comprei, bem aqui onde eu coloquei a seta que eu comprei, foi, voltou, me tirou no 0 a 0 e depois derreteu. Sim. Minha compra tá indo lá no SDJPY na M4, hein, o Du? É, mano. Mas tá bom. Esse fluxo aí, cara, essa evolução melhorou muito. Com aquilo lá, a gente já bate no mercado, imagina com essas paradas de janela, isso é louco. Cara, a janela funciona mal. Porque a Ela janela, funciona. ela serve de gatilho, se bater nela, se não passar, o mercado joga para cima ou para baixo de novo, dependendo do sentido dela. E se venceu ela, Isso- inverteu, né? É, isso você Virou o mapeou pra mercado. trás, aí vai embora. É. Vou pegar uma comprinha no SDJPY, a gente já tá pagando já o segundo alvo. Top, hein? Vai embora, vai bater lá no topo de novo. Mas é. Você é Demi, de boa, meu parceiro? De pô, irmão. Tamo Ah, aí, todo dia fazendo um pouquinho o e negócio é não bora. desistir, mano. Uma hora vai forrar, É, mano. é o que eu falo, você tem que estar conectado com os caras que quer a mesma coisa que você quer. Então, tipo Sim. assim, não dá pra ficar muito de mimimi, não. Tem que pegar e fazer o negócio. E vai entrando gente, cara. Pô, tem uns caras aí que tá afiado. Às vezes, tipo assim, como o pessoal vai, todo mundo, né, estudando sobre Uma coisa fluxo, não. tal, vai começando a falar a mesma língua, talvez passa despercebido uma coisa, o outro já lembra, ó, tem uma janela aí lá anterior. E aí é onde ajuda Eu bastante, tô cara. usando muito essa convergência que tá no gráfico também agora, Aham. junto com convergência, né, cara? Tá Então, pegando bem legal, cara. tem gente que tá com um Você mês já aí, né, aponta a Demi? convergência ali e já era. Resultado absurdo já. Sim, Imagine um mês. Ó, o ouro aí tá dando uma venda aí pra gente, ó. Tem uma vendinha no ouro aí, é. Veio na máxima aqui no fluxo, ó, o preço médio. Se o preço médio foi, eles foi na soma zero, ó. Stop loss na É, aqui PRBA aí. não. É bom se viesse Aqui um já deu a delta meta aqui negativo. Já no rompeu. JPY, já deu a média, já chega por hoje. já era. Ah, não, pode ser zoião, não, né? Cara, essa foto do Shaw aqui ficou da hora, hein, Edu, no seu perfil, mano. Tchau. Bateu de lado, pareceu tipo 3D, cara, ficou muito louca, mano. Preto aí. Quem Olha tá lá, com ele o coloca uns projeto também é videozinhos, o irmão. Alexandre, né? Ah, o Oi? Alexandre, o Favre Gap, tá por aí. Da Very Gap. De vez em quando ele Eu troco aparece uma aí. ideia com ele de vez em quando, tá de boa. E o nosso amigo lá dos Estados Unidos, o. Thiago? Gabriel. Tem Não, Thiago vários não. lá, né? O. Ah, tá, o... Oh, caramba. Esqueci o nome dele, mano. Gabriel? Não, Gabriel. Gabriel. Ah, o Edu fala com ele direto. É, Qual que é o Não, tá não. bem teu aí? ele, Edu. É, ele tá trabalhando numa empresa É, de. A gente Ah, tá trabalhando numa empresa de tá bem lá, pagamentos ele, a aí. esposa, as crianças, tá tudo tranquilo. Ah, bacana. Tá por aí, beleza.